2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 ao 18, começando no 14, diz assim: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, peço que o Senhor agora nos abençoe, que mande Teu Espírito nos ajudar a ouvir, nos dar entendimento, me ajude a falar. O mesmo Espírito que inspirou estas palavras, ó Pai, possa agora nos alimentar e nos edificar espiritualmente. Eu te peço isso, por favor, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então esta manhã, e hoje estamos falando aqui sobre, vamos começar a falar sobre teologia, e o subtema introdutório, para colocar aqui a base, o alicerce, digamos assim, para esse tema é: por que estudar teologia? Por quê? Por que a gente deve estudar teologia? A palavra teologia, ela vem de duas palavras gregas. A palavra theos é a palavra logos. A palavra theos significa Deus, não necessariamente Deus Jeová, Deus verdadeiro, Deus Pai, mas simplesmente Deus. É usado em referência a Deus, verdadeiro Deus, mas a palavra theos, ela significa Deus com D minúsculo. No grego não tem essa de colocar a palavra minúscula ou maiúscula, a letra maiúscula ou minúscula, para indicar se é um nome próprio ou não, mas significa Deus. E a palavra logos é uma palavra que tem um significado um pouquinho, uma latitude de significado um pouquinho maior. Logos significa palavra, tá? Palavra como um substantivo. Também significa raciocínio. É daí que no português nós temos a palavra lógica. A palavra lógica vem do grego logos. E lógica, ou seja, o raciocínio, o pensamento. E também logos significa discurso, a palavra discursada, falada, pregada e assim por diante. Então, leva aí uma latitude um pouquinho maior essa palavra logos, mas aí que vem teologia, tá? É theos logos. E por quê? Qual a meta que deve ter para a gente estudar sobre teologia? Qual o nosso alvo, onde quer chegar? Bom, primeira coisa é que tudo é teológico. Você pensar direito, se Deus criou tudo, se Deus é o criador de tudo, então tudo que foi criado tem uma ligação com Deus. Faz sentido? Então você entende que quando os homens perversos querem dizer que Deus não criou o mundo, que nós evoluímos de uma sopa cósmica que explodiu, pegou fogo e saiu uma rã que virou um macaco que virou um homem, e essas bobagens todas, o que estão fazendo? Eles estão desvinculando a criação, ou seja, a natureza, de Deus. Quando na realidade existe um elo direto entre a criação e Deus. Foi Deus que criou tudo. Então, se existe uma relação direta entre Deus e tudo, então tudo que a gente analisar vai ter direta ou indiretamente uma ligação com Deus. E o modo com que a gente enxerga, entende, compreende o mundo e tudo que a gente tem na vida vai ser visto através deste prisma, desta lente de que Deus está envolvido em tudo como sendo um grande criador. Você tira Deus dessa equação, aí você começa a ter heresia, você começa a ter uma série de problemas que não faz sentido. Então, se Deus existe, e Ele existe, quem é Ele? Como é que Ele é? Como é que Ele age? Como é que Ele trabalha? E justamente isso, teologia, nos ensina justamente sobre Deus e sobre a palavra de Deus, o que Ele diz sobre a sua revelação e como nós podemos nos relacionar com Ele. Então, o estudo de teologia não é algo que deve ser algo acadêmico ou algo deixado para os teólogos e os estudiosos. Não, é alguma coisa para todo mundo, e todo mundo, na realidade, aqui já estudou em algum grau, de alguma forma, teologia, só não tinha esse nome. Por quê? Porque tudo está ligado com Deus e Deus está ligado com tudo. O segundo motivo é para a gente saber o que e por que a gente acredita o que a gente acredita. É importante. É importante a gente saber explicar. Pedro, ele fala lá na epístola dele que nós devemos sempre estar prontos para darmos um motivo, a razão, uma explicação da nossa fé. Então, a gente, para ter um testemunho, para a gente ter uma fé mais sólida, nós temos que saber o que nós cremos e o porquê nós cremos.
Muitas vezes a pessoa fala assim, não, o pastor falou, então está falado. De modo algum, só porque eu falei não está falado. Agora, se eu falei mostrar na Bíblia, aí sim está falado. Porque é Deus quem fala e não eu. Então, tem muito cristão que não sabe dizer no que crê direitinho e nem sabe dizer por que crê naquilo que diz crer. E isso é perigoso. É aí que seitas entram. Eu vou dar um exemplo para você. Você pega um testemunho de Jeová, um adventista, um mormon. A primeira coisa que eles vão fazer, eles vão começar a fazer pergunta para você, para ver o que você sabe e o que você não sabe. Eles querem desbaratinar você. Eles querem pegar aqueles crentes, aqueles cristãos que não sabem direito o que crer, e se sabem, não sabem porque creem no que creem. Então, quando você fazer perguntas sobre o céu e a terra, arrebatamento, e isso e aquilo, e você perceba, eles não respondem nada. É uma metralhadora de perguntas para tentar desbaratinar você. Eles estão sondando você para saber se você sabe por que você crê. Quando eles encontram alguém que sabe o que crê e por que crê no que crê, eles deixam você em paz. Lá na minha casa, eles não batem mais do que uma vez. Porque eu dou uma metralhadora de volta. Eles percebem e eles fazem isso. Eles marcam, aquela casa ali naquela rua, não vai lá não, que ele vai perder tempo. Ali o cara sabe o que crê e por que crê. Talvez não usam esses termos exatos, mas exatamente assim. Agora, quando tem uma casa que tem alguém que não sabe o que crê, ou por que crê no que crê, lá eles vão fazer a festa. Tá? Então, é muito perigoso o crente crer e não saber por que ele crê o que ele crê. A teologia vai explicar isso para nós, então. Nós somos chamados, como nós lemos aqui, para estudar a palavra. Versículo 15 que nós lemos fala, procura apresentar-te a Deus aprovado. Essa palavra procura significa busque, vá atrás, seja diligente. Ela também é traduzida pode ser traduzida como estude, se aplique, corra atrás. Do quê? Fala aqui, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você maneja bem a palavra da verdade? Pois é, a teologia vai dar as ferramentas e vai dar o alicerce e o conhecimento para você poder manejar bem a palavra da verdade. Quando vem alguém com uma heresia, vem alguém de uma seita, ou de uma igreja evangélica, reformada, protestante, sei lá o que seja, e vem trazer doutrinas bonitinhas, você maneja bem a palavra de Deus? Você maneja bem a palavra da verdade para dizer, não é assim porque é assado. Não é assim porque Deus diz assim. Porque hoje em dia são poucas as igrejas que estão saindo e alcançando os perdidos, infelizmente. Está todo mundo pescando na igreja dos outros. Como? Fazendo justamente isso. Eles querem chegar lá, ver alguém que não sabe por que crê no que crê, eles caem em cima, fazem a cabeça, e impressionam e levam a pessoa embora. Tá? Então, a gente tem que se proteger manejando bem a palavra da verdade. Manejando bem, conhecendo bem. E teologia nos dá as ferramentas para a gente fazer isso. A terceira coisa que é o alvo do nosso estudo em teologia é para defender a fé e nos proteger contra heresias, como mencionei agora há pouco. Nós não só devemos saber o que a gente crê, mas o porquê que a gente crê. Tá? Lá em 1 Pedro 3,15 fala, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Deu para entender? Então, temos que sempre estar prontos para responder. Agora, com o quê? Com mansidão. Tá? Não adianta a gente crer, eu já falei aqui, não adianta pregar briga. Política, futebol e Bíblia não se discute. Não se discute. A pessoa quer conversar, a pessoa quer aprender uma coisa. Agora, a pessoa quer discutir, se exaltar, levantar a voz. Muito obrigado, tchau, passe bem, tenha um bom dia. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas aqui fala, estáis sempre preparados para responder com mansidão. Com mansidão. E temor a qualquer que vos pedir a razão na esperança que há em vós. Rapidinho aqui, a nossa meta então é tudo que existe é teológico. Temos que saber o que cremos, por que cremos, para nos defender, nos proteger. E nós devemos também crer porque aquilo que a gente estuda e a gente crê, a gente diz crer, aquilo vai influenciar as nossas ações. Lembra, a fé começa onde? Na mente, vai para o coração e se transforma em razão. Então você só vai crer no que você sabe. Então o estudo de teologia vai dar o conhecimento, mas o conhecimento em si ele não gera nada. O conhecimento em si não adianta nada. Sabedoria em si não resolve nada. É o entendimento. Salomão era o homem mais sábio do mundo, mas ele fez um bocado de bobagem, um bocado de besteira, um bocado de tolice. Mas ele não era sábio? Ele era sábio. Mas sábio é a teoria, entendimento é a prática. Entendimento é a aplicação da sabedoria.
Então você pode ter toda a sabedoria do mundo, mas se você não aplica, se você não faz, se você não cumpre, se você não segue, se você não obedece, então aquilo fica só algo acadêmico e morto na sua mente, que não pode ajudar você em nada. Pode ajudar outros e que você pode passar aquilo adiante, mas a você não vai servir de nada, até que você coloque em prática. E quando você coloca a sabedoria em prática, isso se chama entendimento. Tá? Então, o que a gente crê no coração tem que vir na mente. Então a gente estuda para crer no coração, para transformar em ação. Tá? Então é importante para a gente crer naquilo que é correto. E também, de um modo mais interessante aqui, não muito óbvio, é que estudando teologia, estudando sobre Deus e sua palavra, nós estamos de fato adorando Deus. Marcos 12, 29 fala assim: e Deus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu quê? Entendimento. E de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então nós temos que adorar a Deus, servir a Deus, amar a Deus como? De toda a nossa força, todo o nosso coração, mas também com o nosso entendimento. Nós temos que colocar entendimento correto para a gente aplicar aquele entendimento, a gente tem então uma boa base. Então esse é o motivo de a gente estudar teologia. O motivo para não estudar teologia é simplesmente para acumular conhecimento. Ou é simplesmente para chegar para algum lugar e falar: eu estudo teologia. Grande coisa. Não, porque eu sou grande coisa. Tá? Então, se for uma questão de orgulho ou para tentar impressionar as pessoas, isso não é um motivo para estudar teologia. O estudo de teologia, você tem um conhecimento mais abrangente, mais profundo, mais amplo de Deus e sua palavra, a fim de adorá-lo melhor, servi-lo melhor e se proteger de heresia. Agora, estudar só para estudar, para falar que está estudando, falar que é o bombom, que é o sabichão, isso não é, porque isso é um fruto de orgulho e isso amplifica o orgulho. E o orgulho não é bom, porque a Bíblia fala que o orgulho precede a queda. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então, voltando para o nosso texto aqui, o versículo 14 de 2 Timóteo 2, está dizendo lá: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes, marque bem a palavra, ordenando-lhes, diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Então, veja aqui, o versículo 14 traz respostas. Mas aí eu quero trazer as perguntas a essas respostas. Então, a primeira pergunta que ele responde, a resposta está ali, mas não está a pergunta. Então, deixa eu fazer a pergunta para a gente ver a resposta que já está lá. Então, a pergunta é: ordenar quem? Mandar quem? Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes. Quem são esses lhes? Ordenando-lhes. A quem que Paulo está mandando Timóteo ordenar, mandar, trazer à memória? Essas pessoas aqui são quem? São, se você ler um pouquinho adiante no versículo, olhar no versículo 2 do capítulo 2, volte um pouquinho no capítulo, para o capítulo 2, lá para o começo do capítulo, que a gente leu o 2,14, vamos lá para o 2,2. Já que estamos aqui, qual o segredo de a gente entender a palavra de Deus? O contexto. No versículo 14 ele fala, ordenando-lhes. Aí você fala, quem são os lhes? Muito bem, vamos começar a voltar no texto, até a gente ver quem foi, ou a quem foi que Paulo mandou Timóteo falar. E lá no versículo 2, no começo do capítulo, fala o quê? E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a o quê? Homens fiéis. Então veja bem, esses lhes do versículo 14 são os homens fiéis do versículo 2. Aí continua, então, ordenar quem? Os homens fiéis. E esses homens fiéis devem fazer o quê? Qual o resultado que está sendo buscado, ainda no versículo 14, para também ensinarem a outros. Então veja bem, por que a gente estudou teologia? A gente estudou teologia para a gente poder ensinar a outros. Esses homens fiéis são pessoas, são homens que foram chamados de Deus, que Paulo estava tentando usar Timóteo para tentar influenciá-los, trazer coisas à memória, ensinar coisas, temas teológicos, mas para quê? Para ensinar a outros. Então veja bem, não era aprender para eu ficar sabendo. Anos atrás eu tive um pessoal aqui na igreja, não estou mais na igreja, durante muito tempo. Eu ensinei, mais de um ano ensinando, na casa deles, ensinando. Aí um dia eu falei, muito bem, já passam uns 2 anos agora, já aprenderam um bocado, agora eu quero que vocês ensinem esse grupo aqui, essa pessoa, esse casal, esses dois aqui.
Ah, não. Eu falei, como não? Não, pastor, mas a gente está aprendendo. Eu falei, vocês estão 2 anos aprendendo. Eu não estou pedindo para você ensinar nada demais do que vocês já estão estudando 2 anos comigo. Ah, não dá não. Ou seja, quando a pessoa só quer aprender, mas não quer servir, não quer ser uma bênção, não quer trabalhar, só quer aprender, algo está errado. Porque aqui falou, traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor. Quem são esses lhes? Homens fiéis, para que também ensinem. Ou seja, eu estou ensinando aqui para vocês, mas é para quê? Não é para você ficar aqui e falar, eu fiz um curso, eu sei teologia, eu sei de um bocado de coisa, eu sou maravilhoso. Não, não é para isso. É para vocês, lá adiante, ensinarem a outros, como fala aqui. Confia homens fiéis, que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Então, é uma sequência, como alguém ensinou a mim, eu ensino a você, você ensina a outro, e quem ensinou a mim foi uma vez ensinado por alguém, e assim você tem a corrente. Você tem a corrente, cada um de nós somos um elo dessa corrente. E o homem fiel é aquele que vai receber e vai passar adiante, não receber e fechar a torneira e ficar por aqui mesmo. Então, aqui é ordenar homens fiéis que vão ensinar a outros, para que o que não aconteça. Por que a gente estuda teologia? Mais uma vez aqui, o versículo 14 fala, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Olha, lembra essas coisas? Eu não quero eles tendo contenda. O que contenda? Contenda é briga, é discussão. Tá? Então fala aqui, ensina essas coisas a ele, passa adiante e ordena, para que não tenham contenda, para não ficar com bate-boca, para não ficar com debate, com discussão. Na universidade aqui tem um grupo de apologética cristã. Nossa, coisa mais linda, apologética cristã. Sabe o que eles fazem? Eles ficam fazendo isso, contendendo com palavras, batendo boca. Não levam uma alma para Cristo, não trazem ninguém para a igreja, eles vão lá e ficam batendo boca com ateu, com evolucionista, Gente, aqui está dizendo que não tenham contendas de palavras. Aí olha para o quê? Que para nada aproveitam. Bater boca, discutir com alguém sobre a Bíblia, para nada aproveita. E são para perversão dos ouvintes. Ou seja, perversão dos ouvintes. Então quem está ouvindo aquilo, está sendo o quê? Pervertido, está sendo prejudicado. Então não adianta você ficar batendo boca, não adianta a gente ficar lá, pegar uma discussão. Olha, uma coisa é sentar, a gente conversar, dialogar com calma, com mansidão sobre a palavra de Deus. Agora, a pessoa não quer, a pessoa que já está fixa nos seus caminhos, atolada nos seus erros, não quer ouvir a verdade, deixa, nós não fomos chamados. Paulo falou para Timóteo, ao homem de Deus não é dado contender, mas ser manso e sofredor. Sabe o que é ser sofredor? Sofredor é você, aguentar o quê? Um monte de gente errado, um monte de gente que talvez está indo para o inferno, um monte de gente que talvez está se prejudicando em suas vidas, e sofre você ver isso, porque você tem a solução na palavra de Deus, e a pessoa não quer ouvir. Então não adianta você ir lá e bater na cabeça dele, pegar ele pelo colarinho, chacoalhar ele, dar uns tapas e gritar e berrar. Não adianta. Por quê? Porque vai servir para perversão dos ouvintes. Só vai prejudicar quem está ouvindo, incluindo você que está ouvindo, incluindo a pessoa que está falando, e a plateia, que geralmente, grande ou pequena, que se junta para ver o espetáculo, para ver os dois crentes ali brigando sobre a Bíblia. Só que muitas vezes só tem um crente ali brigando sobre a Bíblia, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Então teologia serve justamente para a gente ter as respostas, e para a gente saber identificar quando a pessoa, a gente deve simplesmente falar muito obrigado, mas não obrigado, e colocar a pessoa de lado e deixar para lá. Então é para isso que serve o estudo de teologia. Então o estudo de teologia pode nos ajudar a chegar no alvo aqui que nós temos, de entender melhor e saber defender, se proteger e ajudar as pessoas de modo melhor, e não ficar brigando, contendendo, discutindo verbalmente, que não levam a nada, a não ser para prejudicar todo mundo que está envolvido. Então, os pré-requisitos para o estudo de teologia, a gente vê também aqui nesse texto que nós lemos, no versículo 14. Os pré-requisitos são, número 1, confio a homem, no versículo 2, de 2 Timóteo 2, confio a homens fiéis. Se a pessoa não é fiel, se a pessoa é infiel, não adianta você ensinar. Você até pode ensinar, mas não espere frutos. O que quer dizer fiel? Fiel quer dizer com fé, alguém que tem fé, que age com fé, alguém que é fidedigno.
Então, alguém que vai estudar teologia pelos motivos errados, motivos torpes, então aquilo lá não vai dar em muita coisa. E o outro pré-requisito é para que também para que também ensinem os outros, ou seja, sirvam, passem adiante aquilo que está aprendendo. Então, de nada adianta a gente estudar teologia se for para ficar ocioso, para ficar infiel, ficar sem obras, ficar só uma teoria. Isso não é o motivo para estudar teologia, não é só para saber de coisa, é para colocar na prática. E nem adianta estudar teologia se for para ficar infrutífero, né? Não passar adiante, não frutificar, não fazer nada. Então, quando a gente aborda a teologia de forma sistemática, que é o nosso próximo ponto, então esse ângulo sistemático de abordar a teologia nos ajuda a alcançar a nossa meta. Ajuda a gente a preencher o alvo que é o estudo da teologia. Então, com isso em mente, esse alicerce, nós vamos então agora falar um pouquinho sobre teologia sistemática. Eu vou dar uma introdução, tá? É um tema bastante amplo, tá? Não vou aqui dizer que a gente vai fazer um estudo profundo, mas eu vou dar uma introdução à teologia sistemática. E como sempre, vamos basear na palavra de Deus, é claro, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Eu vou ler aqui, e vocês acompanhem aí, por favor, enquanto eu leio 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios 2, e olha no versículo 12, que diz assim: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então aqui você lê o que Paulo está escrevendo, a gente pode nesses versículos entender uma coisa. Ele faz um contraste entre o Espírito de Deus, a mente de Deus, ele termina falando sobre a mente de Cristo, e a mente do homem, a sabedoria do homem, o homem natural. Tá? Então, para a gente entender a teologia sistemática, a chave para a gente entender o cerne, o álgamo da teologia sistemática, a gente vê no versículo 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina. Marque bem essas palavras. Mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Aí está a chave para a gente entender do que se trata teologia sistemática. No dicionário, a palavra sistemática é definida assim: conjunto de elementos classificados e organizados entre si, segundo um ou mais critérios. Então, a teologia sistemática, ela correlaciona e interliga todos os ensinamentos, todos os temas da palavra de Deus. Ele traz, não é que ele traz, ele mostra, a teologia sistemática, ele revela, mostra, traz à superfície a harmonia, a sintonia que há entre toda a palavra de Deus como um todo. Tá? Então, ela traz essa interligação, digamos assim, ela é uma maneira de você categorizar, nós vamos ver essas categorias daqui a pouquinho, mas ela categoriza todas essas áreas, esses temas, de uma forma coesa. Como assim coesa, pastor? Coesa no sentido que ela faz sentido. Existe harmonia entre cada uma dessas categorias, ou seja, não existe contradição. Não existe buracos no raciocínio. Não existe isso. Existe uma forma coesa, lógica, harmoniosa de a gente aprender e ensinar sobre as áreas-chave da fé cristã. Essa harmonia e coerência vem da própria Bíblia. É a própria Bíblia que traz isso, no versículo 12 que nós lemos. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ou seja, como é que a gente vai conhecer o que nos é dado gratuitamente? Através do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o Espírito de verdade.
O Espírito de Deus é o Espírito de harmonia. É um Espírito onde não há contradição, não há discrepâncias. O versículo 14 também fala sobre isso. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O homem natural aqui está falando do homem que não é salvo, o homem que não tem um Espírito. Se foi o Espírito de Deus que inspirou a palavra de Deus, e é o Espírito de Deus que habita no crente, então quem não é crente, quem não é salvo, quem não tem o Espírito habitando, não vai ter como entender completamente a palavra de Deus. É isso que fala aqui, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e de fato, você começa a falar sobre coisas de Deus para uma pessoa perdida, você é louco, você é maluco, não faz sentido, tá? E é verdade. E não pode entendê-la. O homem natural, o homem não salvo, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E no versículo 16 fala, mas nós temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito Santo que pode nos trazer a mente de Cristo para a gente entender as coisas espirituais. Mas como? Comparando o espiritual com o espiritual. O que é espiritual com o espiritual? É comparando Bíblia com Bíblia. Não tem coisa mais espiritual do que a palavra de Deus. Então aqui nós temos, comparando o espiritual com o espiritual, podemos dizer, comparando Bíblia com Bíblia. Veja bem, não é a gente comparando Bíblia com outra coisa. E esse é um ponto fundamental da teologia sistemática. É comparar coisas espirituais com espirituais, é comparar Bíblia com Bíblia, e não comparar Bíblia, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, ou uma confissão de não sei aonde, ou um credo de não sei quem, ou a fé do fulano de tal. Peraí, isso é Bíblia? Não. É inspirado? Não. Então tem muita teologia sistemática, que muitas vezes ela é baseada não no que a Bíblia está dizendo, não espiritual com espiritual, mas fazendo uma teologia baseada no que uma coisa não inspirada, que não é a palavra de Deus, que pode ou não ser verdade, mas a gente não compara a Bíblia com não Bíblia. A gente não compara espiritual com outra coisa. Mais uma vez, nós não recebemos o espírito do mundo. Nós não recebemos o espírito do homem natural. Nós não recebemos o entendimento, mas a mente de Cristo. E a mente de Cristo nós vamos encontrar na palavra de Deus, na Bíblia. Então é muito importante a gente não ter revelações, profecias. Por exemplo, as seitas têm as suas Ellen Whites, os seus José Smiths, os seus Russells e tantos outros, que usam as profecias e sonhos e escritas como sendo algo que eles incluem em sua teologia. Está errado. Totalmente errado. Você está incluindo algo que não é espiritual dentro daquilo que é espiritual. Então, é uma das chaves para isso. A gente tem que ensinar essencialmente o que está na Bíblia, e comparando Bíblia com Bíblia. E então, quando você faz isso, você tem uma harmonia e uma coesão, que é o alvo da teologia sistemática. Existe um sistema de você categorizar e harmonizar, onde não há contradição, onde não há, digamos assim, pensamentos abertos. E muitas vezes eles são camuflados com mistérios. Peraí, você falou isso aqui e aquilo ali, está se contradizendo, explique isso. É um mistério. Não. Eu sei que existem coisas na Bíblia que Deus não aborda. Existem coisas na Bíblia que Deus não revela completamente. Existem coisas na Bíblia que são de fato algo que Deus não revelou ainda. Agora, quando você começa a ter uma teologia que só tem mistérios, uma teologia que está cheia de buraco, e você fala que aquilo é de Deus, quando olhando de outro lado você vê que a Bíblia explica que aquilo é um erro e não um mistério, então a coisa está errada. Tá? Então nós temos que ter cuidado com isso. Então, como então estudar a teologia sistemática? Nós vemos a introdução, para que serve, como devemos fazer. E a gente tem que ver isso desde o início, já que nós vamos começar a estudar a teologia, como devemos estudar. Porque, como eu falei, existe um modo correto de abordar, existe um modo errado. Então, o modo correto, como sempre comece, número 1, com oração. Toda vez que você pega a sua Bíblia, para ler a sua Bíblia, você está, essencialmente, estudando teologia. Theo, Deus, logo palavra. Você está lendo o que é a Bíblia? A palavra de Deus. Então está lendo a palavra de Deus, está lendo teologia. Tá? E toda vez que você pega a sua Bíblia, antes de ler uma palavra, uma vírgula, um ponto, a primeira coisa que você vai fazer é orar. Orar a Deus. Sabe por quê? Foi Deus que escreveu a palavra de Deus, foi Deus que preservou a palavra de Deus, foi Deus que colocou a palavra de Deus na nossa mão, foi Deus que habita em você através do Espírito Santo, foi Deus que lhe salvou, é Deus que quer que você aprenda, então peça a Deus, Deus está envolvido.
Leia a palavra de Deus sem orar a Deus primeiro, não deve acontecer. Salmo 119 e o versículo 18. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. A palavra lei quer dizer a palavra de Deus aqui. Não é falando sobre a lei especificamente, mas a palavra de Deus. O contexto de Salmos é que a lei era a palavra de Deus cristiana naquela época. Tá? Então ore a Deus pedindo para abrir os seus olhos. Muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, já li aquele trecho um monte de vezes, mas uma coisa nova aparece. Uma nova verdade vem. Nossa, eu já li isso 20 vezes, nunca vi isso. Mas nessa 21ª vez, algo novo apareceu. Então, a palavra de Deus é insondável, nós devemos orar sempre antes de abordá-la. Outra coisa muito importante, logo após a oração, em segundo lugar, eu diria, é nós temos que estudar teologia, sistemática especialmente, mas qualquer teologia, com humildade. Com humildade. Tiago 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe, se a gente vai para a palavra de Deus com orgulho no coração, como eu disse, conhecimento pode amplificar o orgulho. A pessoa que tem conhecimento, ele corre um grande risco de ficar orgulhoso, achar que sabe mais do que as pessoas. Aquela pessoa que tem um monte de diploma na parede, pode achar que sabe mais do que todo mundo. Ele pode não saber, mas digo uma coisa, se houver orgulho no coração dele, aqueles diplomas, aquele conhecimento não vai servir de nada. De nada. Em qualquer área. Qualquer área. Então tem que haver humildade, especialmente ao estudar teologia. E aqui fala que Deus lhe resiste o soberbo. Então você acha que você vai orar aqui para Deus? Deus, abre os meus olhos para que eu veja a maravilha da tua lei. Com orgulho no coração, Deus vai fechar os seus olhos. Você vai ficar cego por causa de coisa. Deus não vai dar entendimento. Por quê? Por causa do orgulho. Ele vai resistir você. Tiago 3,17. A sabedoria que vem do alto, e é isso que a gente quer. Sabedoria do alto. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura. Ou seja, não tem motivo torpe. Não é motivo de quero controlar, eu quero me exaltar, eu quero me ser melhor que ninguém. Não, é puro. E depois, pacífica. Aí a gente volta para aquela questão de a gente não estar contendendo com ninguém, brigando com ninguém, discutindo com ninguém. É pacífica. Se o nosso conhecimento teológico só está gerando discussão, só está gerando separação, só está fechando portas, então não é pacífico, não está trazendo paz. Sabe, se eu vou aqui, eu vou falar com uma pessoa aqui, o fulano aqui. Aí eu começo a falar com ele, e o fulano tem umas ideias diferentes da Bíblia. Eu começo a conversar com ele, aí aquela conversa se torna uma discussão, uma contenda. Não tem mais pacífica. E o que acontece é que, ao invés de deixar uma porta aberta para futuras ocasiões, deixar uma porta aberta em que eu semeei a semente para colher lá na frente, eu acabei de fechar uma porta. Porque a próxima vez que alguém vem falar com aquela pessoa, e você especialmente falar com aquela pessoa, a pessoa vai fazer assim, ó. Você criou uma barreira na frente. A pessoa já vai ficar na defensiva quando você chegar perto. Então, não foi algo pacífico. Mas veja bem, a sabedoria do alto, primeiramente pura, depois pacífica, moderada. Moderada quer dizer com controle. Controlada. Tratável. O que quer dizer? Tratável, é agradável, é tratável, você pode lidar com aquilo. Cheia de misericórdia. Misericórdia é você ficar com sentido pela pessoa que foi ensinado errado, que estudou errado, que está com ideia bagunçada. Você tem misericórdia da pessoa e não querer massacrar a pessoa, não querer humilhar a pessoa. Você não sabe de nada, você é um analfabeto bíblico. Ele pode até ser um analfabeto bíblico. Mas a pessoa misericordiosa não vai querer humilhar, rebaixar, acabar, trucidar a pessoa, pisar em cima da pessoa. Porque isso é o quê? É orgulho. Eu sei mais do que você não sabe de nada, você é um infeliz, seu burro, quem foi? Não, isso não é puro, não é pacífico, não é moderado, não é tratável, não é cheio de misericórdia e continua. E de bons frutos. O que é bons frutos? A pessoa é salva. Se a pessoa já é salva, ela foi edificada, ela vai mudar alguma coisa na sua vida. Houve bons frutos. Agora a pessoa sai de lá dizendo, aquela pessoa é um ridículo, mas nunca fala com ninguém naquela igreja, ou aquela pessoa se acha dona da verdade. É bom fruto isso? Não. Sem parcialidade e sem hipocrisia. Tá? Porque de repente a gente está querendo fazer a mesma coisa que ele está querendo fazer. Né? A gente está querendo, não, eu quero ajudar você. Não, você não quer me ajudar, você quer simplesmente provar o seu ponto, você quer sair o mais sabichão da história. O que ele quer fazer é o que a gente está querendo fazer. Então a gente tem que examinar isso. Tudo isso aqui
Sabe de onde que vem? Sabedoria do alto. Se não for isso, se não for puro, pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, então aquela sabedoria não é do alto, é sabedoria humana e carnal. E é o que a gente leu aqui em 1 Coríntios 2, que as coisas de Deus são espiritualmente discernidas, não carnalmente. Porque nós temos a mente de Cristo, não a nossa mente. É o Espírito de Deus que nos vai dar entendimento e empoderamento para fazer, não a carne. Quando a carne está fazendo, quando é uma coisa carnal, a gente vai ter o oposto dessas coisas. Não vai ser, mais uma vez, não vai ser puro, pacífico, moderado, tratável, cheio de misericórdia, bons frutos, hipocrisia, tal coisa. Não vai ter essas coisas. E aí que está o teste, se é do alto ou se é do orgulho humano. Então, nós temos que, ao conversar com alguém sobre temas teológicos ou evangelizando, é preciso ter cautela para não se exaltar e transformar a conversa em uma discussão. Tá? Quando você vê isso começando, pare. Tudo bem, tá certo. Ok, foi o seguinte, deixa esse material com você, você lê, depois a gente discute, né? A gente conversa mais tarde, tal coisa, mas não deixe chegar. Não, mas é ele que... Então, quando você vê a pessoa indo para a exaltação, pronto, sua porta fechou ali. E você deixa fechada. Gente, tem 6 bilhões de pessoas no mundo. Você não tem que ficar com aquela pessoa. Se a pessoa não quer ouvir, se a pessoa não está pronta para ouvir, se Deus não preparou aquela pessoa bastante, ou se a pessoa está intransigente, deixa. Lembrando, não sou eu e você que vamos entrar no coração daquela pessoa. É Deus. A gente só leva a palavra de Deus. Então, se a gente tiver uma porta fechada, deixa que Deus abra. Não vai você ou eu querer abrir aquilo a pulso. 2 Timóteo 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender. Eu falei agora há pouco sobre isso. O servo do Senhor não convém contender. Ou seja, quer servir a Deus? Então não cabe, não é próprio para o servo de Deus estar brigando, contendendo. Mas sim, ser manso para com todos. Ser manso. Ser manso. Quer não ouvir? Tudo bem. Não tem problema. Apto para ensinar, sofredor. Como já comentei sobre isso antes. Então, temos que estudar com oração, com humildade. Número 3, com razão. Razão não é eu tenho razão, eu estou certo. Não. Eu falo razão com lógica. Com lógica. Contradições e incongruências não têm espaço na teologia sistemática. Como eu falei, não pode ter um buraco, uma lacuna, uma contradição. Porque se é isso, então a coisa está errada, não é com razão. Tem que haver razão. Mas razão não é oposto de fé? Não necessariamente, porque fé envolve razão, entenda? Fé envolve razão. Você tem que primeiro ter razão, entender para poder crer, para poder fazer. Isso que é fé. Então não é que fé é o inimigo da razão, de modo algum. O problema é quando nós queremos ter a fonte da nossa razão, não é de Deus. Aí que está o problema. Mas quando a fonte da razão é de Deus, temos que aplicar a razão. Como eu falei antes, pode haver mistérios e coisas que não foram completamente reveladas, ou coisas que talvez não foram reveladas em nada por Deus, mas isso é diferente de contradição. Tá? Isso é diferente de uma contradição. Então existem coisas, outro dia alguém perguntou alguma coisa, e eu falei, a resposta que eu falei foi o seguinte, eu falei, olha, a Bíblia não fala. A pergunta válida, mas a Bíblia não fala. Então, nós devemos falar quando a Bíblia fala, e quando a Bíblia não fala, nós devemos calar. Se a Bíblia não aborda um determinado assunto, e a Bíblia aborda muito assunto, tá? Mas se a Bíblia não aborda um assunto, se a Bíblia é calada, se Deus calou naquele assunto, então a gente tem que aceitar que Deus não quer que a gente saiba aquilo. Agora a gente tem que ver se realmente não está falando, né? Muita coisa que pessoas falam que é um mistério, a Bíblia não fala. A Bíblia fala, está aqui, ó. Você mostra versículo após versículo. Então, existe uma questão de a gente não conhecer e a gente ter uma coisa que não está na Bíblia. Então, temos que conhecer. E por isso que nós estudamos teologia. Como estudar teologia? Com a ajuda dos outros. Com a ajuda dos outros. Efésios 4:11 diz assim: e ele mesmo, falando sobre Cristo, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Essa palavra doutores é a palavra grega didaskalos. Doutores é a palavra didaskalos, onde a gente tem didática. Essa palavra doutores aqui está falando sobre professores, mestres, ensinadores, pessoas que dão doutrina. Então veja bem, se Deus deu aqui, como ele mesmo deu uns para blá, 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 doutores ou professores, lá em Efésios 4:11,
Por que você acha que Deus deu professores? Para ensinar. Então, nós devemos aprender com outras pessoas. Se Deus deu à igreja doutores, é para ensinar nós e nós aprendemos com ele. Agora, digo uma coisa, cuidado do doutor que você escolhe. Porque tem muito falso doutor por aí, muito falso mestre por aí. Essa palavra doutor pode ser traduzida também como mestre, alguém que ensina. Tá? E aqui ele está falando para a igreja local. Então, a sua prioridade, né, é você ter o seu mestre, os seus mestres na igreja local. Tá? Pode ser o pastor, pode ser outro irmão, mas escolha bem. Não vai escolher qualquer um não para ser o seu mestre, não. Tá? Escolha com cautela. E eu digo mais, primordialmente escolha dentro da igreja local. Ah, mas na minha igreja não tem ninguém. Então mude de igreja. Tá? Se a sua igreja não tem ninguém que você confia, que você tem confiança, que pode ensinar a palavra de Deus, então quer dizer que você está na igreja errada. Porque a Bíblia fala que Deus deu, em cada igreja de Deus, cada igreja verdadeira de Deus vai ter mestres. Pode ter que tenha 1, tenha 2, tenha 20, mas vai ter mestres, porque Deus falou, Ele mesmo deu uns para. Então, Ele deu essas coisas na sua igreja local. Tá? Então, se a sua igreja local não tem, aí, então, a primeira coisa é pensar em mudar de igreja. Infelizmente, tem locais que você não vai encontrar igrejas, né? E aí você fica numa situação meio complicada. Mas, aplicando aqui ao seu caso, não é bem assim. Então, escolha bem os mestres. Tá? E não há nada de errado em ter a ajuda dos outros. É necessário a ajuda dos outros. Como? Livros, aulas, perguntas, respostas. Tá? Então, é importante não querer ser aquele bandeirante que vai aprender tudo sozinho. Porque, não, isso pode ser um fruto de orgulho. Né? Ninguém vai me ensinar, eu vou saber. Por que ninguém vai ensinar? Por quê? Você é o Einstein, né? Você é o sabichão de tudo. Então, com a ajuda dos outros, é importante a gente também enlistar e aceitar e buscar a ajuda de mestres, mas bem escolhidos, certo? Bom, nós temos aqui mais alguns instantezinhos. Eu quero hoje terminar falando sobre as categorias. Vou só passar por cima das categorias da teologia sistemática. São um resumo, umas 10 mais ou menos, que são as principais. E isso é o seguinte, tá? Vou só dar a lista aqui e nós vamos encerrar. Para a gente ter uma ideia do que se trata a teologia sistemática. Então, vamos começar então com talvez o mais importante ou mais central, que é a teologia propriamente dita. Ou seja, a teologia que estuda Deus. Muitas vezes chamada de paterologia. Patero de pai, né? de cabeça, de paterologia, que é o estudo do que a Bíblia fala sobre Deus Pai. Tá? Então essa é uma das categorias. Outra categoria é cristologia. Adivinha essa o quê? É o estudo de Deus Filho. Nós temos pneumatologia, que é o estudo de Deus Espírito Santo. Então veja bem como funciona. São categorias que foram sistematicamente divididas e todas elas são harmoniosas e coesas entre si. Tá? Mas essas são as primeiras 3. Tem bibliologia, que é o estudo da Bíblia, tá? Também chamada como revelação especial, que é diferente de revelação geral. Revelação geral seria a criação. A Bíblia fala que os céus declaram a glória de Deus, a natureza, o seu poder. Fala em Romanos que aquilo que pode conhecer de Deus, os atributos eternos, pode ser conhecido pelas coisas que foram criadas. Isso seria a revelação geral, oposto à revelação especial, que é a palavra de Deus. Mas isso tudo a gente vê em bibliologia. Soteriologia é o estudo da salvação, tá? E tudo que envolve em relação a isso. Eclesiologia é o estudo da igreja. Angelologia é o estudo dos anjos e demônios. Tá? No caso, demônios são anjos caídos e próprio Satanás. Tudo isso vem debaixo da categoria angelologia. Antropologia teológica, que é o estudo sobre o homem, que a Bíblia fala sobre o homem. É diferente de antropologia clássica, em que a antropologia clássica ela aborda os aspectos não espirituais do homem e que hoje em dia está totalmente falido, porque toda antropologia inclui no seu cerne a evolução, que é uma grande mentira, é um grande engano. Tá? Mas a antropologia teológica aborda o que a Bíblia fala, o que Deus fala sobre o homem, do seu lado espiritual, sua criação, sua espiritualidade, etc, etc, etc. Aí nós temos a armatiologia, que é o estudo do pecado, que a Bíblia fala sobre o pecado. Escatologia, que fala sobre o estudo das últimas coisas, né, que vai acontecer no fim do tempo, após a morte, etc e tal. E também nós temos aqui uma outra categoria, que é teologia dogmática. A teologia dogmática é o estudo
de uma crença de um determinado grupo, ou seja, teologia dogmática dos pentecostais, dos reformados, dos protestantes, seja o que for. Então, é a teologia específica de um certo grupo, né? de um certo pensamento, digamos assim. Tá? Mas tudo isso, o estudo sobre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sobre a Bíblia, sobre a salvação, sobre a igreja, os anjos, o homem, o pecado, as últimas coisas, tudo isso, e essas são as categorias principais, as demais caem debaixo disso. Todas essas coisas estão harmoniosas e coesamente ligadas uma com a outra. Tá? Isso é como se fosse um pano, um tecido, onde as fibras fecham tudo direitinho assim. Tá? E quando você tem uma falsa doutrina, ela deixa buracos, ela deixa rombos, ela deixa rasgos nesse tecido, imagine assim. E a teologia sistemática nos permite tecer todas essas categorias, e cada categoria aqui, tem muita coisa aqui dentro. Tá? Tem muita coisa, livros e mais livros tem aí, pode ser estudado sobre cada uma dessas 10 categorias. Tá? Mas essas categorias gerais nos ajudam a ter uma visão coesa e harmoniosa da palavra de Deus e que evita que a gente caia em erro e em heresia. Ok? Então vamos terminar por aqui e semana que vem nós vamos ver algumas ramificações teológicas que existem e depois vamos começar a ver um pouquinho mais a fundo cada uma dessas subcategorias da teologia sistemática. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado pelo tempo que temos juntos. Ajuda-nos a entender, compreender.